Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal para abençoar a sua vida com mais uma pré-aula da EBD. Estamos chegando na lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. Lembrando que neste segundo trimestre de 2021, nós estamos estudando a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Desde a lição de número 6, nós estamos estudando a respeito dos 5 ministérios, baseado em Efésios 4 e 11, 1 Coríntios 12 e 28. A lição de hoje ela é muito importante para o seu crescimento espiritual. E o nosso propósito aqui é lhe ajudar a preparar a sua aula. Não é inscrito no canal? Inscreva-se, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário. Eu leio todos os comentários e nos ajude compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O nosso texto áureo, ele está em Romanos, capítulo 12, os versículos 6 e 7, está apenas uma parte de cada um desses versículos. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática da nossa lição diz que os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. São por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Também em Atos, capítulo 13 e 1, Romanos 12, 6 e 7 e Tiago, capítulo 3 e o versículo de número 1. Qual é a principal função do mestre? Eis a questão. O ministério de mestre, ele está diretamente ligado ao ministério de evangelista. Lembrando que desde a lição de apóstolo, lição de número 6, nós estamos apresentando aqui a metáfora bíblica que o próprio apóstolo Paulo utiliza da Igreja do Senhor Jesus Cristo como uma grande casa, como uma edificação, como uma construção. Então, o apóstolo é aquele que lança os fundamentos, o apóstolo é aquele que coloca o alicerce. O pastor é aquele que constrói sobre o alicerce colocado pelo apóstolo, sobre os fundamentos do apóstolo. O profeta é o fiscal desta grande construção. É aquele que confere se o que está sendo construído está de acordo com a palavra de Deus. O profeta é o fiscal. Aí, esta casa está construída, esta edificação está pronta, porém, a casa está vazia. É aí que vem o ministério de evangelista. O evangelista é aquele que vai encher a casa. Ele enche a casa trazendo as pessoas a Cristo, apresentando o evangelho da salvação. As pessoas respondem a esse evangelho e vêm a Cristo. Essas pessoas chegam com os mais diversos problemas, com as diferentes manchas em seu corpo. Então é necessário que alguém traga a limpeza, e a limpeza vem pela água, que é a palavra. O mestre é aquele que vai colocar a casa em ordem. O mestre é aquele que vai limpar as pessoas com a água, que é a palavra. O mestre, normalmente, ele é calmo, tranquilo, é aquele que vai sentar com essas pessoas e explicar os princípios elementares da doutrina bíblica, é aquele que vai trazer o discipulado a essas pessoas e prepará-las para a vida cristã. O ministério de mestre é tão importante quanto os demais ministérios. Se o apóstolo é importante porque é o fundamento, se o pastor é importante porque é aquele que constrói, é o construtor, se o profeta
é aquele que revela os céus à terra, é aquele que confere se o que está sendo construído na terra está de acordo com aquilo que os céus proclamam. Se o evangelista tem a responsabilidade de encher a casa, o mestre, por sua vez, é aquele que traz a realidade bíblica, é aquele que traz um ensino bíblico, é aquele que limpa as pessoas com a água que é a palavra. O nosso mestre, por excelência, é o Senhor Jesus Cristo. Em vários textos do Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado de Rabi, é chamado de mestre. Vamos conferir alguns desses textos que Jesus Cristo ele se dedicou ao ministério de ensino. Veja só Mateus 4, versículo 23, que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Veja Jesus Cristo no início do seu ministério percorrendo aí toda a Galileia, indo nas sinagogas. As sinagogas eram o local de culto dos judeus, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus Cristo, ele nunca separou o ministério da pregação com o ministério de ensino, algo que é muito comum em nossos dias. As pessoas dizem, tal irmão, ele é um grande pregador, avivalista. Outros dizem, não, esse irmão aqui, ele é mais do ministério do ensino. Realmente, há características diferentes, há temperamentos diferentes, mas o propósito é um só, anunciar e ensinar o evangelho de Cristo. Jesus Cristo pregava ensinando e ensinava pregando, nós vemos isso nos 4 evangelhos. Marcos capítulo 1, versículo 21 diz: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Ele chegava na sinagoga e começava a exercer o seu ministério de mestre. Outro texto que quero mostrar para vocês aqui está na própria lição, que é Mateus, capítulo 7, o versículo de número 29, que diz: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Aqui está o diferencial no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele não ensinava como os escribas, ele não ensinava como os fariseus. Ele ensinava com autoridade. E onde estava a sua autoridade? Que ele ensinava o reino de Deus, mas também demonstrava. Se você ler esses textos que eu apontei para vocês aqui, vocês perceberão que Jesus Cristo sempre realizava curas, milagres em meio ao ensino. Isto é algo muito importante para você observar. E também ele praticava aquilo que ensinava. Era por isso que ele tinha autoridade no seu ensino e não apenas a teoria como os escribas e fariseus. Se você quer ser bem-sucedido no seu ministério de ensino, você precisa praticar, exercitar aquilo que você ensina. Jesus Cristo, ele trouxe a revelação dos segredos do reino de Deus. Ele ensinou pelo exemplo. E o nosso comentarista demonstra isso no terceiro subtópico do primeiro tópico, quando ele apresenta aqui o texto de João 13. João, capítulo 13, a partir do versículo 4, você percebe ali Jesus ensinando pelo exemplo. Jesus cingiu-se, tirou a sua roupa de cima e cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos para demonstrar a sua humildade, para dar o exemplo aos seus discípulos. Esse texto é muito rico, o texto de João, capítulo 13, você pode explorar esse texto na sua aula. A igreja primitiva, ela levou muito a sério o ministério do ensino. Todos os ministros ensinavam, mas os mestres, eles sempre tinham um dom específico.
O evangelista precisa também pregar ensinando, o pastor precisa ensinar, o apóstolo, o profeta, todos precisam ensinar, mas o mestre, o doutor, ele tem um diferencial. Você consegue perceber quando alguém está ensinando e ele é um mestre, ele tem um dom, algo de Deus, um diferencial, onde as pessoas conseguem compreender aquilo que ele está trazendo. O mestre, ele consegue simplificar ensinos que muitas vezes são complexos. Então, esta é uma realidade que nós precisamos entender. Jesus Cristo veio a esta terra e ele veio ensinar coisas celestiais, coisas dos céus. Todavia, ele conseguia transmitir isso de maneira simples, de maneira que todos entendiam aquilo que ele falava. Por isso que ele é o mestre por excelência. Então, aqueles que têm o dom ministerial de mestre, eles são notados. Você vê o mestre em Efésios 4:11, junto com os outros 4 ministérios. Você vê também os mestres ali em terceiro lugar, na lista que Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo de número 28. Na igreja que estava em Antioquia, havia mestres e profetas e doutores. Este texto está na sua leitura bíblica em classe. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, e vai apresentar esses profetas e doutores. Alguns você já conhece, como Barnabé, por exemplo, e como Saulo. O ministério de ensino, ele é um ministério que é muito árduo, que exige muita dedicação. Por isso que no texto que está na sua leitura bíblica em classe, você vê que no capítulo 12 de Romanos, o versículo de número 7, se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, porque é um ministério muito árduo, é muito difícil você atuar na área do ensino, é uma responsabilidade muito grande que vai exigir muito de você. Pesa muito sobre os ombros daquele que possui esse dom. É por isso que o apóstolo Tiago, no capítulo 3 e versículo 1, diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por que Tiago fala isso? Ele não está incentivando os irmãos e, pelo contrário, fazendo com que os irmãos não queiram ser mestres. É isso que ele está dizendo? Não, ele está falando do tamanho da responsabilidade daquele que tem este ministério de ensino. Por quê? Porque o ensino, irmãos, tem um poder transformador. As pessoas são transformadas à medida que elas são ensinadas. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês, quem está prestando atenção, está anotando, está absorvendo este conteúdo, está sendo transformado. Por isso que se eu ensinar algo que vai contra os princípios da Bíblia Sagrada e alguém que está absorvendo este conteúdo for enganado, é uma responsabilidade muito grande. O ensino tem um poder transformador. A Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa voltar a esta realidade. Os pastores, os mestres da escola bíblica dominical, aqueles que atuam na área teológica, os irmãos e irmãs da igreja em geral precisam conhecer esta realidade. O ensino tem um poder transformador. É claro que repousa uma responsabilidade muito grande, um duro juízo sobre aqueles que são mestres, mas é também um privilégio poder trazer as revelações da palavra de Deus, ensinar, contribuir para o crescimento espiritual de alguém, que é o que nós estamos fazendo aqui. É necessário mestres em nosso meio para que não haja superficialidade, ou seja, um evangelho apenas da casquinha, um evangelho light, que não tem raiz. Então, é necessário mestres em nosso meio para que não haja superficialidade bíblica
e infantilidade espiritual, coisas que acontecem na igreja brasileira por falta de ensino. Muitas igrejas adotam aí ministérios de louvor, e isso é muito bom. Muitas igrejas faziam grandes congressos. Nesse momento que nós estamos vivendo é muito difícil, com muitas pessoas, mas esqueciam, abandonavam a área do ensino, de maneira que o povo continuava semi-analfabeto bíblico. O povo continuava na infantilidade espiritual. Cada vez que aparecia alguém com alguma profetada, o povo vai. Por quê? Porque não tem raiz, porque não são ensinados na palavra, porque falta mestres em nosso meio, e porque os mestres foram desprezados ao longo da história. Então, o conteúdo que tem nessa lição, ele é muito importante, verdadeiro. Porém, esse conteúdo nos chama a atenção, porque os mestres foram abandonados na igreja pentecostal brasileira. Se Paulo apresenta ali em 1 Coríntios 12, 28, apóstolos em primeiro lugar, profetas em segundo lugar e mestres em terceiro. Por que nós tiramos os mestres dessa posição e colocamos quase fora de nossas igrejas? Isso é algo para nós pensar, se não temos que voltar, nos arrepender e trazer de volta o ensino bíblico através dos mestres na igreja. Onde não há ensino bíblico sistemático, o povo padece. Onde não há ensino bíblico sistemático, o povo padece sem saber a sua identidade e propósito no reino. As pessoas sabem do Evangelho, já ouviram falar de Jesus, já passaram pelas águas, mas elas não sabem a sua identidade e propósito no reino. O que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? Porque não há ensino bíblico. Então as pessoas começam a estar desmotivadas e elas começam a ser religiosas, cumprir um ritual em tais dias da semana, em tais horários, mas não têm um relacionamento genuíno com Cristo e não produzem no reino porque não foram ensinadas, porque faltou a atuação do ministério de mestre. Se continuarmos a desprezar o ministério do ensino, logo nós teremos uma igreja igual a Israel em Juízes 2 e 10. Esse é um texto que eu sempre cito em minhas ministrações. E é assim que eu encerro esta pré-aula. Se nós continuarmos a desprezar o ministério de ensino, e quando eu falo em desprezar o ministério de ensino, não estou falando dos irmãos da EBD, que eu sei que são a minoria em muitos lugares. Poucos são os locais onde a EBD, onde a Escola Bíblica Dominical, é frequentada por 70%, 60%, 70% dos crentes. Na maioria das regiões, principalmente aqui no Sul, esta realidade é muito complicada, é muito diferente. E se nós continuarmos a desprezar o ministério de ensino, nós teremos uma igreja igual a Israel de Juízes 2 e 10. O que diz Juízes 2 e 10? Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que ele fizera a Israel. Por que isso aconteceu? Por que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor? Por que se levantou uma geração que não conhecia aquilo que o Senhor fez em Israel? Porque alguém não obedeceu às ordens que estavam lá em Deuteronômio, que era para os pais passar para os filhos. Era para esses filhos passar para os seus filhos. Era para uma geração passar a outra geração aquilo que havia acontecido em seu meio. Passar os preceitos sagrados que Deus tinha dado a Moisés. Era uma ordem, mas eles falharam. Até que se levantou uma geração que não conhecia mais o Senhor Jeová e tampouco a obra que o Senhor Jeová operara em meio aos hebreus. Se nós continuarmos no ritmo que nós estamos, infelizmente nós teremos logo, nos próximos anos,
uma igreja que não conhece mais o Senhor. Não sou profeta do caos. Estou apenas abrindo os seus olhos para a realidade que estamos vivendo. Se você é um servo do Senhor que tem se colocado como professor da EBD, como aluno, é tempo de levantar essa bandeira, é tempo de frutificar, é tempo de levantar a sua voz e colocar para fora aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe, não deixe de compartilhar, deixe o seu joinha e também comente no nosso vídeo, que vai ser um prazer receber o seu comentário. Que Deus em Cristo o abençoe em nome de Jesus.